E vamos começar com um vídeo aqui do meu amigo Bem-vindo Siqueira falando sobre o homem que tentou fazer o atentado em Brasília. Vamos fazendo aqui e vamos seguindo a nossa live para fazer direitinho o nosso giro de notícias. Vamos lá. Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela posse de Lula e pela reconstrução nacional. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, o cidadão suspeito de ato terrorista, de tentar explodir um caminhão combustível em Brasília, postos de abastecimento de energia e quejandos, diz que fez isto com o propósito de causar o caos e levar ao estado de sítio e a intervenção do Exército, impedindo a posse de Lula. Minhas amigas e meus amigos, é um ato de terrorismo. E é como terrorista que esse indivíduo tem que ser julgado. Mas ele não agiu sozinho. Outras pessoas, ele disse que uma pessoa que ele não sabe o nome levou para ele detonador e outras coisas. E que uma mulher deu a ideia de explodir um poste de energia em Taguatinga. E este indivíduo está no meio das manifestações às portas do quartel-general de Brasília. Quantos mais terroristas, além de nazifascistas, estão abrigados na segurança do Exército, das áreas do Exército? Quando este indivíduo diz isso, ele diz que começou a comprar armas avaliadas no total em R$170 mil. R$170 mil, lá onde ele mora, no Pará, dá para comprar uma bela casa em centro de terreno. Ele investiu em armamento. Disse que seguiu a orientação do presidente Bolsonaro, de que um povo armado jamais será escravo. O estúpido Bolsonaro sabia e é responsável pelo armamento da população civil, pela distribuição de armas entre o tráfico, através desta liberação das armas de forma indiscriminada. O Exército, por não ter o controle dessas armas, desses explosivos. Está tudo uma embrulhada só. Mas, primeiro, responsabilizemos o suspeito de terrorismo. Mas, em seguida, Bolsonaro tem sua responsabilidade, como disse Flávio Dino. E como disse nosso amigo Dimitri Salles, isso nos faz recordar, embora diga eu que seja similar e não semelhante, o período pós-ditadura e final de ditadura, em que várias bombas explodiam em bancas de jornais, na OAB, matando Dona Lida, a secretária da OAB, o atentado do Rio Centro. São as forças mais obscuras das Forças Armadas, agindo contra a democracia e pelo seu desejo de ser como deve ser o país de acordo com o olhar destes terroristas, destes nazifascistas. O Exército Brasileiro brincou com a irresponsabilidade, ou não. Ao abrigar nas suas calçadas os manifestantes, dizendo que eles têm o direito de manifestar, esquecendo que ali é a área de segurança nacional, que não pode haver nenhuma manifestação no entorno. Pergunto, por exemplo, se fosse o pessoal da esquerda, de camisas vermelhas, nas calçadas do Exército, protestando contra a ameaça de golpe, seriam tratados com a mesma benevolência, com a mesma omissão com que são tratados esses nazifascistas às portas dos quartéis? Ou o Exército foi conivente, através de seus comandantes? É uma irresponsabilidade. Quando você permite esses atos indecentes, que são indecentes, bater continência para pneu, cantar hino nacional para pneu, se ajoelhar diante de tanque. Quando você permite isso em nome da democracia, você está brincando com a democracia. O Exército deveria ter sido muito mais responsável há muito mais tempo. Agora, com o terrorismo às portas, com bombas ameaçando explodir dentro de Brasília, é que os comandantes começam a tomar providência de desmontar as barracas no seu perímetro. Barracas, por sinal, caríssimas. Não são barracos. São tendas de lona de montar, de desmontar, tendas de espetáculo. Cozinhas com farta comida, com funcionários contratados, com cozinheiras.
Não foi uma manifestação espontânea. Pessoas trabalhando dia e noite nas portas dos quartéis e os comandantes coniventes com essa manifestação, em nome da democracia. Será que não percebem, não perceberam, não percebiam a irresponsabilidade que estavam cometendo? Será que não percebiam que a evolução natural desta revolta contra a eleição de Lula seria a violência a partir da porta dos quartéis? Qualquer ser humano sensato percebe isso. Ou foi conivência, ou foi ingenuidade. Porque Bolsonaro tem culpa no cartório, sim. A palavra armamentista de Bolsonaro, as decisões armamentistas, levam a isto. As armas a chegarem mais facilmente ao tráfico de drogas, aos terroristas se armarem, aos nazifascistas ameaçarem a população civil com suas armas. Tudo isso acontece. Mas e o exército, que abrigou nas suas calçadas essas pessoas em nome da democracia, porque era confortável para o exército, para alguns comandantes, fazer oposição à eleição de Lula? Como agora vem a público de que o ministro-chefe da Aeronáutica é o único ministro das Forças Armadas que seria suscetível a um golpe dado por Bolsonaro. Não é cabível tal coisa. Não faz sentido que um militar de 50 e poucos anos de idade, formado já num processo democrático, se proponha a voltar ao Brasil do século XIX, ao golpismo militar. Ou não é verdade. Que o brigadeiro venha de público reafirmar seus valores democráticos. Porque senão o que está acontecendo é uma grande conivência ou não, eu volto a perguntar. Porque nós sabemos que o que é pacífico e não vê resultado, avança, vai para a rebeldia. Da rebeldia vai para a violência. Que é o que o Bolsonaro quer, no caso, né, gente? Alguma coisa tem que acontecer. As tais 72 horas, 72 horas, 72 horas, 72 horas. Nós estamos a menos de 72 horas de Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, porque o Carluxo já fugiu. Isso sim são as 72 horas. Enquanto os patriotários continuam à porta dos quartéis, germinando terrorismo e nazifascismo. Agora, assustado com a carga de terrorismo nas suas costas, de violência, da possibilidade de explosão de um caminhão-tanque, da explosão num pátio do aeroporto de Brasília, aí o Exército começa, peraí, nós não podemos pegar essa pecha, peraí, mas já devia ter pensado nisso antes. Em vez de abrigar no seu território de forma risonha e complacente, pessoas que faziam atos e que fazem atos antipatrióticos e antidemocráticos. Bolsonaro é responsável e tem que responder por essa culpa, por essa responsabilidade de armar enlouquecidos, insanos, armados pelo Brasil afora. Pelo seu discurso armamentista, pelo seu discurso não pacificador. E as Forças Armadas, em bom tempo, começam a desmontar. Peraí, a água está batendo na bunda da gente. Peraí, a gente vão confundir o exército brasileiro com atos terroristas. Como ocorreu no Rio Centro, e que tiveram que abafar. Como ocorreu em outras ocasiões, e que tiveram que abafar. Tem que voltar atrás. E já outras bombas já foram encontradas em Brasília. Eu não creio que deve se suspender a posse de Lula num ato público. Seria dar muita ousadia a isso. Mas a segurança tem que ser reforçada. A proteção dada pelas massas a Lula tem que ser feita. E o Exército, as forças de inteligência, a polícia e tudo mais, têm que trabalhar para garantir a posse de Lula. E não para, de forma sorrateira, ou por conivência ou por ingenuidade, permitir o surgimento de terroristas nestas fileiras às portas dos quartéis. Oxalá a gente consiga pacificar o país. Oxalá tomemos medidas a partir do dia 1º para perseguir os terroristas, para prendê-los, para identificá-los, para identificar os que são antidemocracia, os que lutam contra a democracia, estejam eles no momento civil ou no momento militar. Temos que ter pulso para isso. Vamos ver onde Flávio Dino vai chegar como ministro da Justiça. Tenho fé.
Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Meu querido amigo, bem-vindo, Siqueira, abrindo os trabalhos